E aí, nação corintiana, seja todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos. Só dá aquela força, né? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Vou trazer as informações, né? Que a mídia aqui está falando sobre a vitória do Corinthians. Ficou comprovado, Romero não pode ser banco desse time do Corinthians. Vamos esperar que Antônio Oliveira tenha enxergado que todo torcedor, todo mundo viu que é Romero e o resto ele decida quem vai botar, né? É o principal jogador do Corinthians. Ele teimava em colocar Pedro Raul junto com o Yuri Alberto, não dá. E outra coisa, Yuri Alberto e Romero estão se entrosando e vem coisa grande pela frente. Vamos ver o que foi que a mídia trouxe de informação. Já quero deixar aqui créditos aos vídeos. Band Sport, link na descrição. Corinthians jogou super bem. Romero, maior artilheiro da arena, maior estrangeiro no Corinthians. E é isso, pessoal. Jogo difícil aí contra o Atlético Mineiro. Vamos ver o que foi que a mídia trouxe de informação. Vou deixar minha opinião no final do vídeo. Peço para você ficar até o final. Corinthians passou por cima, não tomou conhecimento do Nacional. Isso que a gente quer ver do nosso timão. Então é isso, pessoal. Sem enrolação, vamos ver o que foi que a mídia trouxe aqui de informação, né? E para você, Romero deve ser titular ou não? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Para mim, tem que ser titular absoluto, né? O principal jogador do Corinthians desde o final da temporada passada. Então não tem para que colocar no banco. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí e no final a gente deixa a nossa opinião. Eu ainda acho, Mal, que essa posição, essa função do segundo volante do Corinthians é uma questão. Sem o Maicon, principalmente. Quando o Maicon voltar, ele vai ser o titular. Mas quando entrou o Breno Bidon, do recorte pequeno, e o Fausto Vera nesse jogo de ontem, eles não conseguiram atingir o mesmo nível. De novo, é um jogo, é muito difícil você fazer um recorte baseado em uma partida. Talvez com uma maior sequência você consiga ter um retrato mais... com um pouco mais claro do que esses caras possam agregar no time. Mas essas partidas isoladas não deixaram uma impressão tão boa assim. Não que eles tenham jogado mal. Até acho que o Breno Bidon não fez um jogo bom contra o Racing. Mas ontem o Fausto Vera fez um jogo ok contra o Nacional do Paraguai. O Michael será o titular absoluto dessa posição. Mas a questão fica, para momentos em que ele não estiver de novo, numa eventualidade, quem vai jogar nessa função? O Raniel é a mesma coisa, né? O Corinthians não tem hoje um outro 5 que possa atuar na vaga do camisa 14. O Corinthians tem muitos jogos nessa temporada. Vai começar Brasileirão, daqui a pouco tem Copa do Brasil de novo, Sul-Americano outra vez. Vai precisar rodar o elenco. O Raniel não tem condições de jogar 80 partidas na temporada. Senão daqui a pouco você estoura o cara e vai ter um problema ainda maior. Então acho que essa frente da defesa do Corinthians é uma questão para ser pensada e resolvida daqui a algum tempo. O Paulinho vai ser uma opção interessante de banco, um cara para entrar em cenários como esse. Um jogador que tem boa finalização, boa chegada à área, boa presença de área, boa percepção do jogo, né, do posicionamento dele em campo, então vai ajudar também nesse sentido. Saída do banco, não acho que ele vai ser titular do Corinthians em nenhum momento nessa temporada, talvez em um jogo ou outro, muito esporadicamente, mas com sequência acho que não. E o Coronado, Mal, como o Antônio tem montado o time, eu enxergo da mesma forma que enxergava quando ele chegou, aliás. Ele e o Rodrigo Garro brigam por uma vaga no time do Corinthians. Eu acho muito difícil que joguem esses dois, mais o Romero, mais o Wesley, mais o Yuri ou o Pedro Raul. Não dá. Não dá para acomodar todo mundo. O Corinthians vai precisar fazer um esforço muito grande, ou todos vão precisar fazer um esforço muito grande sem a bola para que todos esses caras possam jogar. E eu não sei se fisicamente todos eles podem entregar isso. Então me parece, nesse momento, que o Coronado é um jogador para disputar uma vaga com o Rodrigo Garro e talvez num primeiro instante ele vá ser reserva nesse time do Corinthians. Isso é ruim? Não é. Você precisa ter elenco, tem muitas competições Você na vê temporada. Como esse debate é um debate mais qualificado, já é uma coisa completamente diferente do que a gente viveu no ano passado, por exemplo. Você está falando, poxa, quem é que pode jogar com duas? A gente está falando de opções, a gente não pode esquecer que pro lado direito também tem o Gustavo Silva, que está no banco. No ano passado você tinha o Renato Augusto, que era o titular dessa função especificamente, mas jogava muito pouco. O Rojas, por conta das questões físicas. Disse aqui veio. O Rojas que não ia tão bem assim, podia até jogar numa outra posição, tal, podia jogar ele e o Renato juntos, mas se não tivesse o Renato, não tinha um outro cara para fazer especificamente essa função desse cara mais centralizado. Então, eu não acho que seja ruim, não. Você ter elenco, peças, possibilidades, você pode contestar aqui outras coisas.
Valores, o que custa, o que entrega, a expectativa versus a realidade, é um outro debate. Mas do ponto de vista de elenco, se a gente elogia aqui tanto quem tem elenco, não podemos criticar o Corinthians por ter, nesse sentido específico do elenco, duas peças de muita qualidade para jogar nessa função de meia mais central. Repito, você pode contestar outras coisas, quanto custou, o que vai entregar, quanto custa, esse é um outro ponto. O Corinthians tem condições, deveria fazer esse aporte. O Coronado é um jogador bastante caro, de muita qualidade também, mas pinta como uma opção apenas nesse primeiro momento. Isso é um outro debate. Do ponto de vista do elenco, me parece que o Corinthians tem, em alguns setores, muito mais qualidade do que teve em outros momentos, no ano passado, principalmente. Aquela boa impressão que o corintiano teve ao final do Campeonato Paulista com a chegada do Antônio Oliveira, ela teve o susto da estreia na Sul-Americana, o empate, né, contra o Racing lá no Uruguai, e agora parece que essa partida ela recoloca vamos ver, a expectativa do torcedor naquela trajetória que vinha anteriormente, de que o Corinthians tem aí um viés de melhora, um viés de evolução. Claro, a amostra ainda é muito pequena, né, o adversário ainda é frágil, a gente vai ver tanto na próxima partida contra o Argentinos Júniors. E na estreia do Campeonato Brasileiro, acho que a gente vai ter mais sinais da competitividade do Corinthians para esse ano. Esse é um ponto, Mal. Não dá para pegar esses jogos que o Corinthians fez recentemente e você recortar os três e tentar fazer disso um diagnóstico para a temporada. O Corinthians jogou mal contra São Bernardo e também contra o Racing na minha avaliação, e jogou bem na noite de ontem contra o Nacional. Mas os três são adversários de um nível de competitividade muito abaixo daquele que o Corinthians vai enfrentar nos principais desafios da temporada. Acho que tem muita coisa para melhorar. Quando a gente olha para o jogo contra o Racing, por exemplo, tem vários aspectos que o time precisa evoluir, assim como tem várias coisas que a gente observou ontem que são interessantes e que podem ser mantidas por restante da temporada. Como eu falei aqui, essa ideia de ter o Romero como uma dupla de ataque do Yuri Alberto ou do Pedro Raul mais adiante, o Fagner passando muito em um corredor, o Wesley mais aberto do outro, para ser o cara para receber perto da linha lateral, ter o drible, a jogada individual, como no cruzamento do gol, o segundo gol do Romero, por exemplo, no jogo, o Garro como esse meia que qualifica o passe, que dá dinâmica às jogadas muitas vezes, o Coronado sendo o seu substituto, Maicon quando voltar para fazer essa dupla com o Ranielli. O Corinthians tem, principalmente do meio para frente, Mal, mais perspectivas de soluções. Do meio para trás, acho que o Corinthians ainda tem mais dúvidas. A lateral esquerda ainda é uma questão com o Hugo, acho que precisa de mais segurança defensiva. Ontem ele teve um papel de ser um cara que construía numa faixa mais central, talvez seja aí onde ele vai render com a bola. Sem a bola é melhorar o trabalho, deixando a profundidade com o Wesley. Deixando a profundidade com o Wesley de um lado, com o Fagner do outro, e para que o Fagner tenha essa possibilidade de subir, o Corinthians vai precisar trabalhar bem essa cobertura com o Félix Torres, o Gustavo Henrique, né? Félix Torres e Gustavo Henrique me parecem a dupla fixada na cabeça do Antônio como a dupla titular do Corinthians. Então tem algumas coisas que o Corinthians ainda vai precisar trabalhar, evoluir. Acho que do meio para trás tem mais dúvidas e mais coisas para serem ajustadas também. Do meio para frente, boas notícias, mas sem tanta empolgação por conta de um 4-0, como também o time não era uma porcaria completa semana passada quando empatou com um Racing muito fraco. Acho que a gente precisa encontrar um meio termo aí nessa análise e observar um time que ainda vai aos poucos evoluir, ganhar um corpo, fazer jogos melhores, outros jogos um pouco piores, mas acho que é importante a gente dizer também, Mal, que o Corinthians não é um favorito ao título em nenhuma competição que ele disputa. Ele pode crescer dentro da disputa da Sul-Americana e ele pode crescer na Copa do Brasil, nos mata-matas, onde ele pode ser muito forte dentro da sua casa, e esse pode ser um fator diferencial para o Corinthians chegar longe. Ano passado o Corinthians fez semifinal nessas duas competições e esteve muito perto de chegar a uma vaga na decisão, sobretudo na Copa do Brasil, quando ele largou em vantagem no jogo de semifinal. No Campeonato Brasileiro não, é um outro cenário. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de mais regularidade, onde times e elencos mais fortes se sobressaem, e o Corinthians ainda não está nessa prateleira. Personagens dessa partida, vamos ouvir dois caras que só trazem boas lembranças e que ontem estiveram em campo. Os veteranos, os ídolos, as lendas, Cássio e o Paulinho, falam sobre o jogo. O Bruno Lazzaroni, que é o auxiliar do Antônio Oliveira, que foi para a entrevista coletiva, e o Romero também. O Bruno foi porque o Antônio tem aquela questão, tal, que ele ainda não tem a licença, não tem o documento da Conmebol, então ele dirige o time em campo, tá lá, tá, mas quem dá a entrevista coletiva oficialmente como treinador é o Bruno Lazzaroni. Então, Cássio, Paulinho
a arte aqui atrás. Como é que tá a arte? Romero, ó. Anjo. Olha lá. O grande Marquinho fez aí o trocadilho com o nome dele, Ángel Romero. Como é que chama o irmão gêmeo dele? Oscar. Oscar. Mas hoje o Corinthians é Romero e mais 10, Mal. E Pronto. acho que em breve a gente vai poder observar o teste, como eu disse, Pedro, Raul e Romero. Acho que pode dar uma dupla legal também, além do Yuri Alberto e Romero também. Quem ganha com isso é o Antônio, né? Com possibilidades de mudar e de variar o seu ataque principalmente. Ele entra, o Romero, nessa galeria você tem enorme, imensa de jogadores super raçudos, dedicados e tal, que dão certo no Corinthians, né? Você pode buscar aí na sua memória. A primeira que vem aqui na minha cabeça, é claro, é o Birubiru, mas tem outros e muitos outros que dão muito certo no Corinthians. Vamos à classificação do Grupo F na Copa Sul-Americana. Então, o Corinthians assume a liderança. Pessoal, eu vou deixar aqui minha opinião, né? Eu espero que o Antônio Oliveira não continue com essa teimosia dele, né? E querer colocar Pedro, Raul e Yuri Alberto, né? Já foi comprovado que não dá certo eles dois. Então não tem porquê a insistência, né? Quando você sabe que dois caras que jogam praticamente na mesma posição, de 9, então não adianta querer insistir numa coisa que você já tentou e não conseguiu colocar os caras para jogar, né? E Romero, sim. Isso aí, do meio para frente, você pode colocar ele em qualquer posição, né? Ele vai jogar de falso 9, vai jogar de ponta, vai jogar de meia. Além de jogar, ele mostra garra, mostra desempenho, faz gol. É o cara que faz gol, né? Maior estrangeiro da história do Corinthians. Maior artilheiro da Arena Corinthians. Então, pessoal, não tem o que discutir, né? Romero vem sendo um dos principais jogadores do Corinthians desde o final da temporada passada, tirando o Corinthians daquele sufoco, né? Podia até brigar pela zona de rebaixamento. Romero foi lá, conseguiu tirar o Corinthians. E hoje o Corinthians está onde está na primeira divisão, graças a esse cara aí. E do nada, com a chegada de Pedro Raul, é um jogador caro, é um jogador que custa caro. Isso aí deveria ter sido pensado antes de ser contratado, né? Porque se sabia que lá tinha Romero, né? Dos principais jogadores do Corinthians. Não é porque o jogador custa caro que você vai ter que colocar, né? Ele vai ser importante ao longo da temporada? Eu não tenho nenhuma dúvida que sim, né? Inclusive entrou, fez um gol de cabeça. É uma coisa que a gente, não eu, mas os jogadores têm que botar na cabeça. Quando o Pedro Raul estiver em campo, precisa de muitos cruzamentos, que o cara é matador da bola aérea, né? E para isso, precisa que o Antônio Oliveira arme um esquema de jogo, determinado condição lá de como esteja o jogo, ele entre e que o time trabalhe para ele, né? Sobre Romero, tem que ser titular absoluto. Essa é a minha opinião. Tem muito o que fugir disso. É um cara que faz gol. E outra coisa, pessoal, ele tá se entrosando com o Yuri Alberto, né? Você vê o entrosamento dos dois, né? Um dando assistência para o outro, vice-versa. Fazendo as jogadas. Então, não tem muito o que discutir. Vamos esperar aí que nos próximos jogos, né? Esse entrosamento, cada dia que passa, só cresça. Eu espero que o Antônio Oliveira não mude o time já para o jogo com o Atlético Mineiro. Jogo dificílimo, né? Em casa, apoio da torcida. Inclusive a torcida fez alguns protestos devido ao preço do ingresso, né? Muito caro na Sul-Americana. Mas a diretoria do Corinthians prometeu baixar o preço do ingresso já para o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo da estreia do Campeonato Brasileiro. A gente espera que a arena esteja lotada, que o Corinthians faça um grande jogo e que o Timão consiga já emplacar a primeira vitória. Isso aí é muito bom para a estreia do campeonato. Passa confiança para o jogador, passa confiança para a torcida e principalmente para o treinador. Treinador esse que ainda tem alguns pontos na sua cabeça. Fausto Vera, será que vai sempre render o que ele rendeu ontem? É a volta de Maicon. Lateral esquerdo. Quem será o lateral esquerdo do Corinthians, que hoje ainda é um ponto de interrogação, né? São alguns pontos que a gente vê que aos poucos, né, com o tempo, o Antônio Oliveira vai ajustando. E outro destaque do jogo ontem, Wagner.
jogando muita bola. Mateuzinho entrou, jogou muita bola. Isso é bom, pessoal. É bom porque a gente vê que tem opção no banco de reserva. Não é só aqueles que entram jogando. Igor Coronado entrou, jogou bem. Outra opção, né? Muito bom para um time de futebol. Então isso demonstra que o Corinthians tem um bom elenco. Pode contar com alguns jogadores em determinado tempo de jogo, né? Pode fazer substituição. Isso é muito bom. Então é isso, Nação Corintiana. O que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião nos comentários também. Essa foi aqui a minha opinião. Quero aqui pedir para você se inscrever aí no canal Bando de Loucos, deixar seu like e até a próxima, pessoal.